No ano passado, depois de fazer alguns exames de rotina, detectou que a minha vitamina D estava baixa. E nesse período de quarentena, um dos assuntos que eu mais estudei e tenho estudado é a vitamina D, justamente sobre os efeitos dela no corpo. E eu confesso que eu não sabia muito dela. E eu pedi até inclusive para alguns amigos me ajudarem a falar sobre esse assunto e eu acho que seria bastante interessante. Assim como eu acredito que muita gente também não deve ter a real consciência da sua importância. Vitamina D em tempos de imunidade. Há muito se sabe que a vitamina D ela tem uma importância na modulação do sistema imunológico. O sistema imunológico é aquele que reconhece, por exemplo, um vírus, é aquele que reconhece algo que é alérgico e dá uma resposta. Essas células elas se beneficiam da vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, ela fica no corpo da gente, então não pode tomar nem muito e nem ter pouco. Por isso precisa de um acompanhamento no exame de sangue e ver o nível que você tem. Qual é a importância da vitamina D nos tempos de hoje? A gente está tendo uma baixa imunidade, muito estresse, e a vitamina D precisa, para se transformar em efetivo aliado no combate ao estresse, às doenças mentais e até as doenças oportunistas virais, ela precisa ter um pouco de exposição ao sol e ser tomada em condição suplementar quando está em baixa em deficiência. Na dúvida, já procura um colega, faça um exame de sangue para saber o nível de vitamina D. Se está sem fazer atividade física, volta a fazer atividade física e se exponha ao sol com cuidado em horários que tem baixa radiação ultravioleta. Olá, como todos sabemos, vivemos uma época de exceção devido à pandemia do coronavírus. Nos obrigou a mudanças repentinas de vida. Além do que, o vírus ainda nos traz muitas incertezas a respeito da sua patogenicidade e de sua letalidade. Contudo, acredito ser um momento propício para pensarmos em formas de nos protegermos. Além das medidas já intensivamente colocadas diariamente nos meios de comunicação, poderemos pensar também em formas de como melhorar a nossa própria imunidade. E sobre os diversos aspectos sobre os quais esse tema imunidade pode ser abordado, gostaria de citar um em específico, a vitamina D, uma substância a respeito da qual vale a pena nos debruçarmos e estudarmos mais profundamente, sobretudo nesse momento. A história da vitamina D começa há cerca de 100 anos e a sua descoberta está intimamente relacionada à evolução de uma condição patológica chamada raquitismo. O raquitismo também já era muito conhecido, uma vez que médicos gregos do século I d.C. já descreviam alterações de deformidades ósseas e de crescimento em crianças compatíveis com o que posteriormente veio a se denominar raquitismo. Os registros históricos dessa condição ao longo do tempo, a bem verdade, são escassos. Apenas em meados do século XVII, dois autores, pesquisadores médicos britânicos, Francis Gleason e Daniel Winster, descreveram de forma detalhada e pormenorizada as características dessa doença e sua evolução. Mas apesar desse detalhamento da doença, nos próximos 2 séculos que se seguiram, praticamente nenhum avanço relevante foi feito no sentido de se identificar uma causa ou de se propor um tratamento. Em meados do século XVIII, o mundo acabava de passar ou estava passando pelo ciclo da Revolução Industrial. Esse dado histórico coincidiu com um aumento pronunciado de casos de raquitismo no mundo ocidental, sobretudo Europa Ocidental e Estados Unidos. E pela primeira vez, os pesquisadores associaram esse aumento de número de casos de raquitismo a condições degradantes de vida e baixa exposição à luz solar. Ao mesmo tempo em que notavam que noruegueses tinham índices insignificantes de raquitismo em suas crianças e associaram esse fato à base da dieta dos noruegueses, que era composta por peixes selvagens e óleo de fígado de bacalhau. Então, pela primeira vez na história, se associava o raquitismo ou a sua cura a esses 2 elementos, fator solar, exposição solar e um fator dietético, no caso o óleo de fígado de bacalhau. No entanto, as condições técnicas da época não permitiam aos pesquisadores que identificassem qual era o elemento comum por trás desses 2 fatores. Foi apenas na década de 20
do século passado que as pesquisas em torno desse tema se intensificaram. E pesquisadores da Europa e Estados Unidos, trabalhando de forma isolada ou coordenada, desenvolveram modelos experimentais em busca de encontrar qual seria esse chamado fator antirraquitismo. Os autores induziam raquitismo experimental em ratos e notaram que, quando ofereciam a esses ratos uma ração que havia sido previamente exposta à radiação solar, esses animais se beneficiavam dos sintomas do seu raquitismo. Eles foram então estudar a estrutura química dessa ração e encontraram lá uma substância, uma molécula de gordura presente nos fungos que cresciam nessas rações. E essa molécula era sensível à radiação ultravioleta e produzia um composto ativo que era protetor contra os sintomas do raquitismo. Essa molécula de gordura é uma molécula semelhante a uma molécula precursora de colesterol, a que os autores, os pesquisadores, deram um nome de ergosterol, ou provitamina D, ou vitamina D2. Por ter uma estrutura muito semelhante às moléculas precursoras de colesterol presentes em nossa própria pele, esses autores aventaram a possibilidade de também em nosso organismo haver uma substância com as mesmas propriedades. E foi então que, em 1935, um autor chamado Windaus e seus colaboradores encontraram a molécula do 7-desidrocolesterol, a que deram o nome também de vitamina D3, com essa propriedade de, quando exposta à luz solar, produzir um fator de proteção aos sintomas do raquitismo. E, ao analisarem também a estrutura química do óleo de fígado de bacalhau, encontraram lá uma molécula também de gordura estruturalmente idêntica à forma ativa da vitamina D3 em nosso organismo, explicando por que também o óleo de fígado de bacalhau fornecia essa proteção à doença. Então, essa é, resumidamente, a história da vitamina D. E numa próxima oportunidade podemos falar um pouco também de suas funções, metabolismo e estrutura química. Obrigado. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia para eu tomar sol. Eu falava, por quê? Ele falava, por causa da vitamina D. Então você que é marronzinho e se acha bonitão, trata de tomar sol. Turn down for what?